Dizem os antigos que a pureza de coração pode conferir poder milagroso e, por vezes, sobrenatural ao desejo sincero. Talvez tenha sido isso que aconteceu naquele momento. Apenas talvez. Dizem também que o destino, ou aquilo que domina o destino dos homens, é algo sarcástico, que zomba de nossas vontades e conspira e escarnece, torcendo nossas palavras como dobraduras jocosas para que nada seja como deveria ser. Exorcizamos-te, imundos espíritos, antologia. Está no ar o meu, o seu, o nosso Book TV, o podcast de livros trazendo novidades na sua telinha. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre um lançamento da editora Dark Angels que está dando o que falar. Hereditários, A Invocação do Mal, A Freira, Annabelle. O que esses filmes têm em comum? Os demônios, da etimologia que vem do grego, dêmonos ou daimons, são espíritos que são forças cegas da natureza. São pequenos gênios. Eles não são bons e nem são maus, mas são forças cegas da natureza porque eles são amorais. Eles fazem trocas desde há muito tempo com os seres humanos. E nós estamos falando das criaturas não só na era cristã, mas dessas criaturas, dessas entidades que estão presentes na nossa cultura desde a Mesopotâmia e a Babilônia antiga. O que os historiadores nos contam é que o exorcismo é um costume pagão e ele já existe há muitos anos atrás, lá pelos povos mesopotâmicos, babilônicos. Esses povos pagãos exerciam os chamados debuts, que eram os exorcismos, e eles não utilizavam o nome de Cristo para poder tirar essas entidades, e sim nomes de outros demônios mais fortes para combater aquele daimon que estava ali presente, naquela vila, trazendo doenças, infortúnios, más colheitas e assim sucessivamente. Então nós estamos falando de tempos muito antigos, antes de Cristo vir à Terra, antes da era cristã. Dizem que os filósofos do mundo antigo, lá na Grécia, cada um deles tinha o seu daimon, que passava conhecimento para o filósofo. Nós estamos falando, sim, de Pitágoras, Aristóteles, Platão. Os daimons, espíritos da natureza, são amorais, então eles faziam troca com os habitantes da tribo em troca de energia ectoplasmática, já que eles não tinham forma física. Então os habitantes daquela tribo podiam oferecer parte da colheita para que eles sugassem aquelas energias, animais mortos, sangue animal e até mesmo sacrifícios humanos. De acordo com historiadores, quando Roma ela conquista a Grécia, ela vai se apropriar das culturas, porque assim acontecia com o Império Romano. Então, quando chega o Império Romano na Grécia, começa a apropriar da cultura, dos deuses, das crenças daqueles povos, e assim também nasceu a Igreja Católica, se apropriando das crenças dos povos pagãos. Assim como houve o sincretismo religioso de várias entidades daquele local, como de outros locais, como a gente pode perceber o que acontece nas religiões afro, que é o sincretismo dos santos religiosos com as entidades, com os deuses da religião afro, também aconteceu ali em Roma. Alguns deuses como Afrodite, como Apolo, como Zeus, tiveram outros nomes diferentes. Com a Igreja Católica, houve também uma apropriação de datas, por exemplo, a Páscoa, que é uma festividade da roda mista, da cultura Wicca, da cultura bruxaria, da cultura pagã, da cultura dos celtas, que veio ali aquela comemoração da deusa Eostre, onde pintavam ovos de chocolate, o coelhinho que era tido como próspero. Houve essa transformação desse rito na Páscoa, assim como também o Natal, que seria o nascimento de Jesus, que na verdade o Natal é o nascimento de um deus pagão. Enfeitavam-se árvores com as cascas de laranja secas, com velas, Então houve toda essa apropriação cultural. E nessa apropriação cultural, os daimons ou djinns da natureza, eles foram demonizados, eles foram categorizados como criaturas ruins, do mal, sendo que eles são duais, eles são amorais, é como o homem.
existe o bem e o mal dentro de nós. Assim também os daimons teriam a parte boa e a parte ruim, segundo a cultura pagã. Demônios são gênios e mensageiros, segundo a cultura pagã, assim como anjos, que também não existe só os anjos bons, assim como os anjos também seriam amoral. Eles recebem uma ordem divina de um Deus chamado Jeová, que não seria o mesmo Jesus, o mesmo Deus da Bíblia cristã, mas um Deus dos povos agnósticos. E esse Deus que comandava os anjos também comanda anjos de forma moral, ou seja, o anjo ele pode vir tanto para destruir uma cidade inteira, como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, mas também como abençoar uma cidade e até perdoar essa cidade. Os daimons, eles são entidades que não têm forma física, então ele se apresenta conforme o arcabouço mental do mago, daquela pessoa a qual ele se apresenta. De acordo com Leamington e a clavícula de Salomão, segundo os magos antigos da tradição goética, ou seja, salomônica, então ele pode se apresentar em forma de uma freira, em forma de uma criança inocente, em forma de um animal e até necessitar de um receptáculo, como uma boneca, um objeto, um vaso, uma forma de uma sombra, de uma neblina. Mas na TV não tem só daimons ruins. Se nós pararmos para analisar todos os documentos históricos, nós vamos perceber que o gênio da lâmpada de Aladim é um daimon. Ele concede desejos com uma troca de favores. Além do que ele habita um receptáculo, uma lâmpada mágica. O nome Jin também é uma das derivações de daimon. Jin, gênio da lâmpada mágica. Na Idade Média, as pessoas recebiam títulos conforme a importância social, conforme a hierarquia. Então nós tínhamos os reis, os príncipes, os duques, as princesas, as baronesas, as duquesas e assim sucessivamente. Foi pensando nessa hierarquia que nos livros da Goétia colocou também uma hierarquia para os daimons. Os daimons eram aqueles que recebiam um nome, um título na hierarquia, conforme o mais poderoso, o mais importante. É assim que nós temos, por exemplo, os 7 príncipes infernais, além de todos os outros que compõem cada reino. Essa ideia da Idade Média veio com muitos livros, principalmente na literatura, na pintura, na arquitetura, que contribuiu para que essas ideias, essas crenças, elas fossem difundidas na sociedade até os dias de hoje, principalmente entre o povo judaico-cristão. Então nós temos aqui livros como O Paraíso Perdido de John Milton, o livro de Dante Alighieri, que é Dante no Inferno, Fausto com seu demônio que faz pacto, Mefistófeles. Temos os Autos de Natal, como A Barca, do Gil Vicente. Todos estes livros são apropriações ou de livros judaico-cristãs e também daquela cultura antiga, como a travessia, que os gregos acreditavam que as almas atravessavam uma barca até o reino de Hades. Por isso a gente tem a barca do inferno, e essa barca é representada tanto nos poemas antigos, até mesmo em Dante Alighieri, quando ele vai fazer essa passagem. Até hoje no Brasil, com a herança portuguesa, que veio de cultura após cultura, nós também temos representações de autos, muitos deles famosos, como o Auto da Compadecida, por exemplo, ou Pagador de Promessas. Toda essa cultura e apropriações culturais, desde os povos pagãos da antiguidade, serviu para disseminar muitas crenças, e muitas dessas que chegou até os tempos atuais. Essas entidades fazem parte da nossa cultura e do nosso imaginário popular, dos nossos medos, até mesmo da era moderna, representando as nossas sombras, representando a nossa parte dual, que não é nada boazinha. Por isso, além de temidos, os daimons exercem uma certa fascinação, tanto no campo da literatura, no campo do ocultismo, ou do nosso imaginário popular mesmo. E exatamente neste contexto histórico das crenças populares que foi organizado por André Aquino esta antologia muito bacana chamada Exorcizamos-te Imundos
spiritus. Então aqui nós vamos perceber uma frase em latim e nós temos um padre exorcizando uma menininha. Sabemos que muito antes dos padres fazer exorcismo, o povo mesopotâmico e babilônico, o povo antigo já tinha essa prática do exorcismo. Mas não é só os padres que podem fazer esse ritual. Também os rabis judeus da Cabala antiga podem fazer essa prática. Sacerdotes iniciados, pais de santo que vêm dessa nossa cultura afro, que são religiões de matriz africana, como o candomblé, como a umbanda e outras demais. Mestres ocultistas, como por exemplo mestres luciferianos, pajés, xamãs, e muitos outros sacerdotes de outras correntes filosóficas e religiosas têm conhecimento de ocultismo para fazer essa prática, principalmente o conhecimento da Goétia. A Goétia é um sistema de magia fundado por Salomão e esse sistema consiste em símbolos e sigilos capaz de conter todas essas criaturas, esses djinns da natureza. Então, através dos ritos e conjurações, é possível expulsar o demônio do receptáculo qual ele habita. Então, assim, surgiu o exorcismo. E pela apropriação cultural, principalmente judaico-cristã, muitos padres são estudiosos da Goétia, estudiosos do ocultismo e conseguem fazer essa prática. São os padres exorcistas. Este lançamento, de 211 páginas, contém contos de vários autores em cronologias diferentes. Ou seja, são várias histórias que descrevem rituais de exorcismo em épocas diferentes. Em uma linguagem simples, os autores nos transportam para madrugadas frias, noites chuvosas, amanheceres nublados, com neve ou neblina, batidas de relógio, noites silenciosas, quartos escuros e frios, sombrios, catedrais, árvores amaldiçoadas, bonecas que são receptáculos, poltergeister, possessões, necromancia e rituais que são capazes de deixar qualquer leitor de cabelo em pé. Os personagens apenas sabem que o sobrenatural habitam em diversos lugares e que trabalham de maneira intensa. Cheiros podres, animais e pessoas morrendo, definhando, portas batendo, manifestações atemporais, não importando se é Halloween ou Natal, não importando se é um coroinha ou uma criança inocente, se é um padre ou uma pessoa bem malvada, se é um monge ou um assassino, uma bruxa, um escravo, uma boneca. Ai, eles estão em todo lugar. Os autores vão descrevendo as cenas assim como um amigo que te conta uma história. É uma escrita gostosa, fluida. É uma escrita de alguém que te conta uma lenda urbana, algo que aconteceu há muito tempo na cidade, algo assustador. Como professora de literatura e alguém que não é um simples leitor que consegue pegar um livro para entreter e que tem aquele olhar um pouco mais aguçado por causa da profissão, não pude deixar de notar dois escritores que chamam bastante atenção pelo talento extraordinário e pela assinatura bem presente. E eu estou falando de Alex Miranda e o seu conto Incertezas Insólitas. Esse autor tem uma escrita desenvolta, madura, bem construída, de parágrafos bem amarrados e um refinamento de escrita que se destaca. Neste conto, nós vamos acompanhar dois professores durante uma palestra de um experiente ocultista. Este ocultista vai provar para o professor de história, um destes professores, que é um professor muito cético, de que o mundo oculto ele é real, ele existe. Com um tom de ficção científica e pitadas de gótico da era vitoriana, o autor vai nos levando de forma tão envolvente que nos deixa com muita vontade de conhecer mais sobre os outros textos que ele escreveu, sobre as suas outras histórias. Com certeza, esse autor vai se revelando um grande escritor. Outro talentoso autor que me chamou bastante atenção pela exuberância da escrita
foi o Ney Alencar. Este autor escreveu o conto Noites Assombrosas de Todos os Santos. Ney tem uma escrita poética que vai adicionando ritmo e musicalidade em cada frase. Ney Alencar vai nos encantando com suas palavras cheias de elegância, a mesma classe dos grandes escritores clássicos. Ney Alencar tem uma escrita madura que passa a certeza de que ele sabe do que está falando. Ele introduz seu texto com o epílogo de Eliphas Levi, que foi um grande ocultista e, sem dúvida, um dos maiores magos da era medieval. Ele nos traz um ritual de um necromante, onde descreve, com respeito e gentileza, a história da jovem falecida dentro do sigilo mágico. É um rito cheio de expressividade. O livro traz uma experiência de leitura muito gostosa de acompanhar, não só pela escrita cativante do Alex Miranda e pela escrita poética de Ney Alencar, mas pelo clima de lenda urbana e de história de vó para assustar e ensinar. Super recomendo esse livro não só para quem ama o gênero terror, mas para aqueles que se divertem muito com histórias fantasmais. Então é isso, meus amores. Te espero no próximo programa com mais novidades no mundo da literatura. Muitos, muitos, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor.